Marcos 16. Jesus está vivo. 10 maneiras para saber. O relato da ressurreição de Cristo em Marcos 16 é muito escasso. Vamos agora olhar para Romanos 1:4 para saber mais sobre isto. Diz em Romanos 1:4 que mediante o Espírito de Santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Os outros evangelhos fornecem mais informação. Agora, neste versículo em Romanos, podemos ver que Jesus está vivo para curar, para salvar, para perdoar. Não é morto como os outros líderes das religiões. Vamos começar, eu vou começar em Mateus 16, versículo 1, para ver a simplicidade deste evangelho, deste capítulo. Versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticos para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando forem verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Elas chegaram ao túmulo no primeiro dia da semana, o domingo, e este dia foi o dia da ressurreição e foi adotado pela igreja primitiva. Fica norma das muitas igrejas de adorar Jesus no domingo. Não é uma lei. Outras igrejas adoptam sábado, outro dia da semana. Mas foi um dia de adoração dessas mulheres que mostraram amor e paixão para Cristo, uma devoção incrível. Elas ungiram o corpo de Cristo para tirar o cheiro do corpo. E nós podemos verificar aqui que as mulheres foram as primeiras pessoas para chegar ao túmulo e eram as últimas pessoas ao pé da cruz, quando Jesus foi crucificado. E vamos ver mais tarde que a primeira pessoa que encontrou Jesus ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. E elas descobriram que a pedra, que pesava entre 1 e 2 toneladas, foi removido sobrenaturalmente, sem a mão do homem. Foi Deus que mandou um anjo, ou fez de outra maneira, a remoção desta pedra. E mostra que este capítulo é cheio de actos sobrenaturais. Vamos continuar. Entrando no sepulcro, versículo 5, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados, naturalmente, com visão, uma aparência, a aparição de um anjo. E as mulheres viram um anjo. Agora, eu quero falar um pouco das 10 maneiras que Deus usa para se revelar a si próprio, à humanidade, a nós. Pode haver muito mais, mas eu quero destacar 10 para nos despertar que Ele existe, que está vivo e prova que Ele está vivo e existe, com certeza. Primeiro, como as mulheres viram um anjo, Deus pode mandar um anjo na tua vida para provar que Ele existe. Segundo método, sonhos. Muitas vezes onde não existe a Bíblia, onde há muita perseguição dos cristãos em países muçulmanos, Deus está revelando às pessoas nos seus sonhos à noite, no mundo muçulmano. A terceira maneira é através de visões de cruz, que no meu caso eu vi a cruz, e pode haver visões que despertam a consciência de alguém. A quarta maneira é uma aparência, uma aparição literal de Jesus. Neste capítulo, Jesus apareceu em forma corporal aos discípulos, a Maria Madalena. E há pessoas que
tem visto Jesus, a pessoa de Jesus, literal, pessoa de Jesus literal. A quinta maneira é que Deus faz milagres em vidas. E quando Deus responde à oração, faz uma cura, uma libertação, uma coisa sobrenatural, pessoas são convencidas que Deus existe. A transformação de vida é um milagre quando Deus nos transforma de um pecador em alguém que quer agradar a Deus. O sexto método é através da natureza. Os pássaros, as árvores, a natureza, os animais falam muito alto da presença de Deus. É o fato que Jesus existe e foi o Criador da natureza, da criação. A sétima maneira é através de uma voz interior ou uma voz audível. Pessoas ouvem Jesus a falar, a chamá-lo para seguir a Ele. Eu também ouvi uma voz enquanto eu estava a viajar para a Finlândia. Eu ouvi uma voz que diz: Peter, eu te amo. Foi tão forte que eu não podia negar a existência de Deus. O oitavo método, que talvez seja o mais normal para quem tem acesso à Bíblia ou já tem um interesse em conhecer Deus, é através da leitura bíblica. É através das profecias no Velho Testamento sobre a vinda de Jesus e ao ler os evangelhos, pessoas são convictos que Jesus existe. As histórias são tão reais nos evangelhos, as profecias foram cumpridas a risco, que é impossível negar a autenticidade de Jesus. O nono método é através dos testemunhos dos outros. Eu esqueci de dizer que se nós não temos uma aparência literal de Jesus, podemos ver Jesus na vida dos outros. Eu vi isto num jovem, quando eu colega na escola, eu vi a pureza de Jesus num seguidor, um discípulo de Jesus. Mas o testemunho que faz parte deste capítulo aqui é muito forte, é muito poderoso para nos convencer que Jesus está vivo. E o último que quero salientar é através da pregação bíblica nas igrejas ou pessoalmente. E através disto, a palavra opera através do Espírito Santo e dá convicção de pecado e convicção de justiça, convicção de existência de Deus. Então, 10 métodos. Vamos continuar com a leitura da palavra de Deus. O anjo, em versículo 6, diz às mulheres: não tenham medo, diz ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Que palavras maravilhosas. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e ao Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes diz. É importante aqui salientar que o anjo orientou as mulheres para dizer que Pedro ia ter um encontro pessoal com Deus. Este é o chave de conhecer Cristo. Não basta conhecimento intelectual, mas é importante ter um encontro com Deus sobrenatural. E nós lemos em 1 Coríntios que Jesus apareceu pessoalmente ao Pedro. Talvez ele precisasse isto por causa de falha nele em negar Jesus fora do tribunal. E ele provavelmente sentiu muito condenado por ter falhado. Olha para 1 Coríntios 15, versículo 3 a 8, em que nós temos mais informações sobre a ressurreição e aparições. Diz em versículo 3, pois que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu falei sobre isto, a Bíblia fala sobre isto em Marcos capítulo 16. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo os Escritores. As Escrituras foram cumpridas. Apareceu a Pedro, então individualmente, depois aos 12, depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago
e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, o Paulo que escreveu Coríntios, como que nasceu fora do templo. Então, a maneira que Deus usa para provar que Ele existe é muito variável, mas certeza é que Ele quer revelar a presença dele na tua vida, seja qual for o método. Então, versículos 6 a 8 fala da necessidade de ir para Galileia para os discípulos. Versículos 9 a 11. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ele, não creram. Jesus apareceu no jardim a Maria Madalena, e pode ver em João 20, se quiser ver os pormenores. Mas repara que os discípulos não acreditaram, e neste capítulo há muito destaque da fé. Quando Deus se revela, Deus quer de nós uma resposta da fé. E inicialmente os discípulos não creram no testemunho de Maria Madalena. Depois, em versículo 12 e 13, depois Jesus apareceu noutra forma, nós não sabemos qual era a forma, mas diz outra forma, a 2 deles, estando eles a caminho do campo para Emeus. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestas eles não creram. Jesus se revelou na partilha do pão e através do muito ensino dos profecias de parte de Jesus. Ele provou, através do Velho Testamento, que foi previsto o vindo do Filho de Deus, o Messias, muitas profecias, e elas começaram a crer. Depois elas foram aqui diz, aos discípulos, mas também não creram no testemunho destes 2 discípulos. Agora, temos aqui a aparição aos apóstolos, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comeram. Censuraram-os a incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois do ressurreto. Esta é a nossa escolha, para crer no testemunho, na palavra dos que já conhecem Cristo. Os discípulos, os apóstolos, eram muito incrédulos. Agora, na Bíblia, diz que não é assassino, não é mentira, não é qualquer outro pecado que é o maior. O maior pecado é incredulidade, falta de fé em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o que é incredulidade. Primeiro é duvidar que a caráter de Deus, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é o juiz, que Ele é o soberano, que Ele criou todas as coisas. Ao duvidar do caráter de Deus, é uma marca de incredulidade. Outra marca de incredulidade é acreditar que há muitos caminhos para Deus. Mas em João 14, 6 diz que Jesus é o único caminho para o Deus Pai, e o caminho é exclusivo. Vamos olhar para João 14, 6. Eu vou começar em 5, quando Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É exclusivo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Incredulidade diz: há muitos caminhos, muitas religiões, e não importa qual, todos falam a mesma língua, todos vão para o céu. Mas não. Outra marca de incredulidade é acreditar que não haverá julgamento nem inferno. Ao fundo, é falta de crer no caráter de santidade de Deus. Deus
é santo e não aguenta o pecado. Mas a Bíblia nos ensina claramente que vai haver julgamento e inferno para quem não quer. Não é que Deus manda ninguém para o inferno, mas para quem dizer claramente, com toda consciência, eu não quero ir conhecer Deus, eu não quero passar a eternidade com Deus. A quinta maneira de entender a incredulidade é depender de suas próprias obras, ajudar os outros, tentativas de ser bondoso às outras, ou uma autossalvação para ficar em boas condições. Outras tomam Santa Ceia ou faz actos religiosos para estar em condições com Deus. São obras e ninguém pode confiar em batismo ou Santa Ceia ou actos religiosos ou actos de caridade, ajudar pobres para ficar bem com Deus e com paz. Isto é, só adquirimos paz com Deus através de crer na cruz de Cristo, no sangue de Cristo no cruz e confiar em Cristo Jesus. O sexto método que mostra a incredulidade é crer nas orações e a graça de Maria e santos. Não há nenhuma prova disto na Bíblia, nenhum, que nós podemos contar com as orações de Maria. O sétimo método é afirmar que a Bíblia não é verdadeira, ou seja, duvidar que a Bíblia aqui é a palavra de Deus e através do qual nós adquirimos todas as regras, normas da vida. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, no contexto de crer e fé, que é uma característica deste capítulo, diz quem vai ser julgado, quem vai ser fora do paraíso, não entra nos céus com Deus. Se olha para 2 Tessalonicenses 1:8, que diz, então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, no segundo vinda de Jesus. Desculpe, eu enganei um pouco. Desculpe, eu devia ter lido o versículo 6. Agora vocês sabem o que está tentando para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ok, eu estou enganado com... Desculpe, eu estou no capítulo errado. Desculpe, é o capítulo 1, não é 2. Desculpe, peço desculpa. Versículo 8, ele punirá, versículo 8, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, quem não obedece o Evangelho vai ser punido e separado eternamente de Deus. Agora, vamos continuar com Marcos 16. Agora, Marcos introduz a grande comissão, as ordens de Deus, em versículo 15 do capítulo 16, outra vez, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esta é uma ordem, não é facultativo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Batismo nas águas faz parte do processo, é um sinal exterior da fé e mostra o seu compromisso interior com Deus, a sua fé em Deus para a salvação. O batismo não regenera, não faz com que nós nasçamos de novo. Não é essencial para a salvação, mas é um acto de obediência. Cada crente normalmente tem o desejo de ser batizado com testemunho que ele está a seguir Cristo. Agora, no outro parte, a partir do versículo 17 a 20, temos os sinais que confirmem a pregação e a fé de um crente. Há uma aqui é um pouco polêmica, mas eu vou lá. Em versículo 17, estes sinais acompanharão os que creram. Em meu nome
expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberam algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Agora temos aqui uma série de coisas, os sinais. Primeiro temos autoridade sobre Satanás para repreender Satanás, como disse no livro de Tiago, ele foge de nós. O segundo, nós podemos falar em outras línguas que não aprendemos como maneira de edificar nós próprios. E para oração, intercessão, se houvesse um impulso do Espírito num culto e existe um tradutor, intérprete, você pode dar uma língua num culto, mas se não existe, um intérprete não deve falar em línguas, segundo Paulo diz. Vamos olhar para 1 Coríntios 12, versículo 10. Eu vou começar mais cedo, versículo 7. 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Isto pode funcionar dentro do culto ou depois. Nós estamos dependentes de correção, de revelação, de ajuda, de palavras que nos orientem através dos nossos irmãos. É por isso que nenhum crente deve andar sozinho, sem uma igreja. Versículo 9. Há outra fé, pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, e outra profecia, há outro discernimento dos Espíritos, há outra variedade de línguas, ainda há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele os distribui individualmente a cada um como quer. Então, tu podes crer que tens o Espírito Santo que vai operar estes dons em tua vida. Agora, voltando, para só um versículo, no mesmo capítulo, versículo 30, Paulo diz, todos têm dons de curar? Claro que a resposta é não. Todos falam em línguas? Não, mas é uma promessa que tu podes falar em línguas se Deus concede este dom. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, os dons não cessaram, são importantíssimos para hoje. Agora, sobre proteção contra serpentes, Jesus diz em Lucas 10, 19, se nós pensamos que isto foi uma coisa inventada por Marcos 10, 19, o próprio Jesus diz, Filho de Deus, você conhece os mandamentos. Outra vez estou enganado com o referência, desculpe. Não é Marcos, é Lucas. Lucas 10, 19. Peço desculpa. 10, 19. Jesus falando, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano a todo o poder do inimigo. Em Atos 28, 3, se você quer olhar para isto, um víbora pegou sobre Paulo, mas ele jogou fora o serpente e não sofreu nenhum dano. Então temos proteção contra serpentes. O veneno sem efeito não está mencionado em outro lugar na Bíblia. Curas faz parte de todas as igrejas, quase todas, que orem pela cura sobrenatural ou através dos médicos, mas faz parte de muita fé, de doutrina, que Deus cura hoje. Deus está vivo, ressuscitado e cura hoje. E eu vou ler os últimos versículos de Marcos 16, sem enganar com as referências. Agora temos versículo 19
depois de lhes ter falado, Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus, isto é, a ascensão de Cristo. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Nós tão precisamos de ver o poder de Deus quando pregamos o Evangelho. Nós precisamos sinais e Deus vai comprovar que o Evangelho é um poder de Deus para quem crê. Quando nós obedecemos este mandamento, Deus vai cooperar conosco. Amém. Este é então o último capítulo de Marcos, que destaca no seu livro a morte de Jesus, a ressurreição e o caminhado com os discípulos. Deus abençoe. Amém.